A ilusão do dinheiro rápido. Imagine o personagem Girinho parado na frente de uma vitrine. Lá dentro, dois caminhos iluminados. De um lado, um cofre com moedas pingando lentamente, símbolo dos dividendos. Do outro, uma escada rolante que acelera sozinha em direção ao topo, representando os juros compostos. Girinho encara os dois com dúvida. Qual dos dois é o melhor para construir riqueza? A resposta é: depende. Mas antes de escolher um, você precisa entender o que realmente são dividendos e juros compostos, e por que grandes nomes como Louis Barsi, Warren Buffett e Charlie Munger os utilizam de formas tão diferentes. Dividendos são pagamentos feitos por empresas a seus acionistas. Em vez de reinvestir todo o lucro no negócio, algumas empresas distribuem parte dele aos investidores. Louis Barsi, o maior investidor pessoa física da B3, construiu sua fortuna justamente vivendo de dividendos. Para ele, cada ação que compra é como uma galinha dos ovos de ouro, que entrega pequenas partes do lucro, mês a mês, ano após ano. Do outro lado, temos os juros compostos. Diferente dos dividendos, eles não vêm em forma de pagamento. Juros compostos são o efeito multiplicador que acontece quando os rendimentos de um investimento são reinvestidos continuamente. É o famoso juros sobre juros. Warren Buffett é o maior exemplo do mundo dessa estratégia. Ao longo das décadas, ele deixou que os lucros das empresas que investia fossem reinvestidos, criando um efeito bola de neve. Girinho observa essas histórias enquanto folheia livros antigos no chão de sua casa. Ele vê o velho Barsi dizendo: "Minha carteira me paga todo mês", e Buffett sorrindo: "Meu patrimônio cresce mesmo quando eu durmo". Mas há um ponto em comum. Tanto dividendos quanto juros compostos dependem de tempo. Nada acontece da noite para o dia. É aí que a maioria das pessoas erra. Elas querem tudo agora. Imediatismo. Mas Girinho começa a entender que, seja com renda passiva ou com reinvestimento, o segredo está na constância. Agora, imagine-se ao lado dele, escolhendo. Você prefere que sua carteira pague uma mesada todos os meses ou que ela cresça em silêncio por anos até explodir em valor? A escolha vai depender da sua fase da vida, seus objetivos e sua disciplina. No final desta parte, Girinho dá um passo para dentro da vitrine, determinado a estudar os dois caminhos e descobrir se é possível combinar ambos. E essa jornada começa agora. O funcionamento real do dinheiro. O cenário muda. Girinho caminha agora por uma espécie de museu financeiro. Nas paredes, quadros digitais mostram o funcionamento interno de cada estratégia. À sua esquerda, um monitor exibe empresas como Itaú, Taesa, B3 e Engie pagando dividendos a seus acionistas. À direita, gráficos animados simulam o efeito dos juros compostos ao longo de 10, 20, 30 anos. Ele se aproxima curioso. Do lado dos dividendos, um narrador invisível explica: "Quando você compra ações de empresas lucrativas, parte do lucro é dividido com você. Esse valor é proporcional à quantidade de ações que possui. Empresas como Taesa e Engie são conhecidas pela estabilidade e previsibilidade de pagamento." Girinho vê uma carteira simples, 100 ações da Taesa. Recebendo R$ 1,40 por ação no trimestre, o total de R$ 140 pingaria direto na conta. É um dinheiro real que pode ser usado como quiser. Pode pagar contas, investir mais, comprar algo à escolha, é sua. Mas ele olha para o outro lado. Os juros compostos ganham vida. O narrador agora diz: "Aqui o dinheiro trabalha sozinho. Toda vez que você recebe rendimento, seja de um fundo, CDB, tesouro ou ações que se valorizam, você reinveste, e esse reinvestimento começa a gerar novos ganhos, que também serão reinvestidos. Isso forma uma curva exponencial com o tempo." Ele observa uma simulação: R$ 10.000 investidos a 10% ao ano. Após 20 anos, o valor ultrapassa R$ 67.000.
Não houve novos aportes, só o tempo e a mágica do reinvestimento. Girinho pega uma lousa e começa a desenhar. No lado esquerdo, os dividendos são representados como pequenas moedas que caem regularmente. No lado direito, uma montanha crescendo sozinha, ganhando tamanho a cada ciclo. Ele se assusta. Mas e se eu juntar os dois? Pergunta ao vento. O museu responde. Um painel acende mostrando a estratégia híbrida: comprar ações boas pagadoras de dividendos e reinvesti-los automaticamente. O resultado? Combinação de renda passiva com aceleração exponencial. Girinho sorri, ele começa a entender. O conhecimento está ali, disponível para todos, mas poucos sabem usar, e menos ainda aplicam por tempo suficiente. O segredo está em fazer o dinheiro trabalhar e não gastar o tempo vendendo esforço. A natureza dos dividendos. O dinheiro que trabalha para você. Agora vamos mergulhar nos dividendos. Para muita gente, essa palavra soa como algo distante, complicado, coisa de gente rica. Mas a verdade é que dividendos são uma das formas mais simples e poderosas de fazer o dinheiro trabalhar para você mesmo enquanto você dorme. Imagine o seguinte: você é dono de uma padaria. Todos os meses ela lucra, paga os funcionários, cobre os custos e o que sobra é o lucro. Como dono, você tem direito a uma parte desse lucro. É isso que acontece quando você compra ações de empresas na bolsa. Você se torna sócio e quando a empresa lucra, ela pode decidir dividir parte desse lucro com você, na forma de dividendos. Os dividendos são uma forma de renda passiva. Você não precisa fazer nada além de ser dono das ações. E o mais interessante é que quanto mais ações você tem, mais dividendos recebe. É como ter várias padarias trabalhando para você e te pagando todo mês ou trimestre. Mas nem toda empresa paga dividendos. Algumas preferem reinvestir o lucro no próprio crescimento. Por isso, investidores que buscam esse tipo de renda costumam focar em empresas chamadas pagadoras de dividendos, como Taesa, Itaúsa, Banco do Brasil e Engie, por exemplo, no Brasil. Vamos olhar para um exemplo real. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele construiu uma fortuna bilionária focado em ações que pagam bons dividendos. Sabe qual era o plano dele? Criar uma aposentadoria vitalícia com renda passiva. Barsi vive hoje praticamente com a renda dos dividendos das ações que ele comprou há décadas. E o mais incrível, ele reinvestiu esses dividendos ao longo dos anos, aumentando ainda mais sua renda futura. Isso é o que chamamos de efeito bola de neve de dividendos. Nos Estados Unidos, o grande nome nessa estratégia é John D. Rockefeller. Um dos homens mais ricos da história, ele chegou a dizer: "A única coisa que me dá prazer real é ver meus dividendos chegando." Esse tipo de mentalidade molda um novo jeito de pensar dinheiro. Ao invés de gastar tudo o que ganha, você passa a construir uma carteira de ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Todo mês, todo ano. E o melhor, mesmo que você não trabalhe mais. Enquanto os juros compostos exigem tempo para crescer, os dividendos já podem começar a pingar desde o primeiro investimento, mesmo que em valores pequenos no início. Ao longo do tempo, se você reinvestir esses dividendos e continuar aportando regularmente, sua máquina de gerar renda se torna cada vez mais forte. E aí entra o poder da combinação: dividendos gerando renda e essa renda sendo reinvestida, alimentando os juros compostos. É aqui que o jogo começa a virar. A máquina invisível. Como os juros compostos trabalham para você ou contra você. Imagina que você planta uma única semente hoje. No ano seguinte, ela vira uma árvore pequena. No segundo ano, ela dá frutos. E no terceiro, os frutos dão novas sementes. Agora, pensa que cada nova árvore começa a fazer o mesmo: multiplicar. Isso é o que os juros compostos fazem. Eles transformam tempo e consistência em uma floresta. Mas existe um detalhe que os bancos e o governo não fazem questão de deixar tão claro. Essa floresta pode crescer tanto para você quanto contra você. Girinho está ali, olhando fixamente para uma pilha de boletos com datas vencidas. Na outra mão, ele segura um extrato bancário de um empréstimo.
o número do saldo negativo aumenta a cada mês. O valor da dívida dobra em menos de 3 anos. Sim, juros compostos também funcionam quando é você quem deve. E eles trabalham o tempo todo, inclusive enquanto você dorme. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Mas o que ele não disse é que essa maravilha tem 2 lados, o da riqueza e o da ruína. Vamos a um exemplo prático. Se você investe R$ 1.000 com juros compostos de 1% ao mês, ao fim de 12 meses, você terá R$ 1.126,83. Parece pouco. Mas e se mantiver isso por 20 anos? Você chega a mais de R$ 8.000, sem precisar investir mais nada. Agora, se você tiver uma dívida de R$ 1.000 a 12% ao mês e deixar ela se acumular, em menos de 2 anos estará devendo mais de R$ 10.000. Girinho percebe então a diferença. Não é sobre quanto você ganha ou deve, é sobre o tempo que o dinheiro fica exposto ao efeito multiplicador. Ou seja, quem controla o tempo domina os juros compostos. E aqui entra a diferença fundamental entre dividendos e juros compostos. Enquanto os dividendos são uma forma de remuneração periódica, como um salário extra que você recebe por ser sócio de uma empresa, os juros compostos são a multiplicação desse dinheiro ao longo do tempo. São os juros gerando novos juros, sem você precisar fazer nada além de manter o dinheiro lá. Um trabalha para te pagar, o outro para crescer por você. Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, tem grande parte da sua fortuna baseada em ações que pagam dividendos consistentes, reinvestidos ano após ano, deixando os juros compostos agirem. Warren Buffett levou mais de 50 anos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo, mas os últimos 90% do seu patrimônio foram construídos após os 60 anos, graças à combinação de tempo, mais reinvestimento constante dos lucros, dividendos, mais juros compostos. Não é mágica, é matemática pura. E é isso que ninguém te ensina na escola. O sistema quer que você consuma, financie, se endivide. Que continue rodando a roda da dívida. Porque enquanto você faz isso, os juros compostos trabalham. Mas não para você. Para eles. Como unir dividendos e juros compostos para construir riqueza real? Girinho já sabia que dividendos e juros compostos são os 2 grandes motores da riqueza, mas ele ainda precisava entender como juntar essas forças para que elas trabalhassem em sinergia. Ele lembrou da história de Warren Buffett, que começou a investir ainda jovem e, ao longo dos anos, reinvestiu dividendos e permitiu que os juros compostos fizessem seu trabalho. Buffett sempre falava que o segredo era simples: comprar boas empresas, manter-se investido por muito tempo e reinvestir todos os lucros. No Brasil, Luiz Barsi é o maior exemplo dessa filosofia. Ele não corre atrás de modismos no mercado, mas escolhe empresas sólidas que pagam dividendos crescentes e usa esses pagamentos para comprar mais ações. Essa disciplina transformou seus investimentos em uma verdadeira máquina de renda. Girinho entendeu que a chave estava no tempo e na constância. Não importa se você começa pequeno, o importante é manter os aportes e reinvestir os dividendos sempre que possível. O efeito multiplicador dos juros compostos vai fazer o restante. Ele fez as contas para si mesmo. Ao investir mensalmente uma quantia modesta, reinvestindo os dividendos e deixando o tempo agir, poderia transformar esse pequeno valor em um patrimônio considerável em algumas décadas. Além disso, Girinho percebeu que diversificação era essencial para reduzir riscos. Ele estudou nomes como Ray Dalio, que fala sobre diversificação inteligente e equilíbrio entre diferentes tipos de investimentos. Por fim,
Girinho entendeu que a jornada para a independência financeira não é rápida, mas é segura e eficaz quando feita com paciência e disciplina, usando dividendos e juros compostos como ferramentas. Agora, Girinho estava pronto para começar. Com essa estratégia, o futuro financeiro dele estava em suas mãos.